E aí, Hugo, tudo bom? Oi, tudo bem? Nossa, tive que sair e entrar no Meet aqui umas 3 vezes para conseguir entrar. Não tava, ficava rodando, rodando, rodando e não entrava. Não é que nem programa do Chacrinha, roda, roda e avisa. É, de vez em quando ele dá esses tilt, não sei se é a internet. Pode ser? Pode ser. Como é que tá a qualidade do áudio, tá bom? Tá ótimo. O vídeo também. Beleza. Deixa eu só mudar meu ponteiro aqui. Porra. Então vamos. Pode ser uma coisinha um pouco chata, né? Mas eu estou fazendo umas recordações e aí na semana que vem eu quero ver se eu. Vocês não podiam mais também. Oi? Oi? Caso do peso do slide, uma parte de livro. Não entendi, desculpa. Parte do livro nessa lei. É o slide junto com o livro. Não. Então, assim, gente, a minha ideia é, na aula que vem, botar um pouco mais de exercícios, tá? De Reynolds. No final dessa aula, eu vou passar 2 vídeos, tá? Um sobre o livro de Reynolds, como é que a gente pega também alguns dados daquele diagrama de Nimitz que a gente viu tanto no semestre passado, né, e eu vou relembrar coisas desse semestre, porque depois a gente vai fazer uma prática de obtenção da curva característica da bomba, tá? Então a gente vai depois para o laboratório, a gente só não vai agora seguir que eles estão fazendo, a menina está limpando de novo a máquina lá de perfil hidrodinâmico. Então ela vai limpar e aí vai pintar a parte de dentro e a gente vai fazer com uma bomba e com 2 bombas dessa curva característica, tá? Bom, No então, semestre passado a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? oi? No semestre passado a gente chegou a falar um pouco sobre isso, não falou? Isso, Ou eu isso. sonhei? Ah, Não, isso tá. aí mesmo. Falamos sim. Então, por exemplo, que a situação do problema que eu colocava na unidade para vocês é assim. Então, imagine que vocês são um engenheiro civil e são encarregados, né, de trabalhar num projeto de uma estação de tratamento de águas. E durante a reunião do projeto, eles indagam com vocês sobre qual regime de escoamento que vai, se ele vai interferir ou não na energia do meu sistema hidráulico ao longo do meu sistema de captação ou do meu sistema lá de abastecimento do meu consumidor final. E aí? E além disso, a perda de carga tem influência nessa dissipação de energia? Pense bem. Então, eu tenho meu reservatório, né? A água foi tratada e eu estou fornecendo para a cidade. Eu consigo fornecer essa minha água simplesmente só com a altura da gravidade do meu reservatório? Para mim interfere. O regime de escoamento, né? Se é turbulento, se é fluido, com certeza interfere na produção de energia. Então, quais são os fatores que interferem na dissipação de energia? Então, a velocidade com que está dentro da minha tubulação, o diâmetro da minha tubulação, né? A rugosidade da tubulação. Tá? Outra coisa, aquilo que a gente chama de perda de carga localizada e a perda de carga distribuída. O que é perda de carga localizada? A perda de carga localizada estão os chamados, entre aspas, acidentes da minha tubulação. O que são os acidentes da minha tubulação? São as curvas, válvulas, né? Reduções. Oi?
Reduções. redução, expansão. Então, tudo aquilo que muda o diâmetro da minha tubulação, ou que faz com que o meu fluxo, o meu fluido, seja alterado abruptamente. Porque com essas pequenas alterações, ou desses acidentes, entre aspas, eu crio pequenos vórtices, então ali eu vou ter uma mudança do meu comportamento. Então, dependendo da minha vazão, eu tenho um comportamento laminar, naqueles pontos eu vou ter pontos de turbulência. Então, os pontos de turbulência me acarretam em perda de carga. E aquela perda de carga que a gente chama de perda de carga distribuída, ela é a que ocorre ao longo do caminho. E essa perda de carga tem a ver com o quê? Com o comprimento da tubulação. Então, por isso que ao longo da minha tubulação, tá, eu vou ter que instalar alguns sistemas que eu vou prevenir a minha perda de carga para manter o meu sistema tenha o quê? Sempre uma pressão de fornecimento de água potável nível aceitável. Então, eu vou ter que ter casa de bomba. Tá? Se eu estivesse falando, não em termos de abastecimento de água, não, aqui eu estou falando em termos de fornecimento de ar, por exemplo, de ar comprimido, o que acontece? Isso é a mesma analogia, é fluido. Então, em vez de eu botar uma bomba, eu coloco o quê? Compressor. Ele vai me fornecer mais energia de pressão para aquela população. Então, tanto um compressor como uma motobomba, ela me fornece energia de pressão no sistema. Isso para compensar as perdas de carga que ocorrem no nosso trecho. Bom, essas perdas de carga têm por influência a composição estrutural, ou seja, o material hidráulico, e também botar a tubulação. Bom, então, vamos fazer uma analogia. Vocês conseguem imaginar a perda de carga, muito da característica, principalmente da perda de carga em relação distribuída, tem muito a ver com o material. O material tem a ver com a rugosidade. Então, por exemplo, um tubo de material plástico, né? Por exemplo, de PVC, ele possui muito menos imperfeições do que, por exemplo, um tubo de aço carbono. Ele é muito menos rugoso. Aqui eu não vou falar em termos de aspereza. Se eu estivesse falando com o pessoal da mecânica, ele estava com um tubo áspero. Por quê? Porque um tubo de PVC, o polímero, a camada exterior, onde eu tenho o contato do polímero, onde é feito o tubo, é muito menor a influência dessa película de filme de polímero com a superfície da água do que uma superfície construída por um aço. Onde o aço eu tenho pequenas paredes que fazem com que moléculas de água se prendam e de tempos em tempos troquem de lugar e eu tenho uma turbulência maior. Eu vou trazer um exemplo para vocês do dia a dia, como vocês conseguem ver que tem essa diferença. Por exemplo, se eu pegar e aquecer água numa chaleira ou numa panela, como é que se dá a vaporização da água na chaleira, na panela? Vai fornecer calor, certo? E o que começa a aparecer quando a água fica próxima do ponto de ebulição dela? Bolinhas de água, de ar. Bolinhas de ar. Por quê? E, na verdade, não são bolinhas de ar, são bolinhas de vapor d'água. Porque são bolinhas de vapor d'água. Porque aqui, ó, vou fazer bem... então aquilo ali já é a água em aquilo ali já é vapor de água. Nossa, eu sempre ficava me perguntando de onde vem esse ar que sai do fundo da panela. Oi? Eu sempre ficava me perguntando de onde vem o ar que sai do fundo da panela. Não, ele é vapor de água. Então aqui, ó. Então aqui uma panela, tá? Uma chaleira. O fundo dela, ela não é claro que a gente acha, né, que ela é polida. Tá?
microscopicamente, né, ou metalurgicamente falando, é como se tivesse pequenos espaços aonde a água, por exemplo, nesse pequeno espaço onde a água está com mais contato com a energia calorífica da chama, aqui a água que está líquida, ela se forma em bolha. E aí ela sobe. Essa bolha vai subindo, subindo, subindo. E ela se desprende na forma de vapor. Bom, vamos relembrar um pouco de física, energia. Vocês se lembram que nós temos dois tipos de calor? Não? O calor latente e o calor sensível. O que é o calor sensível? Calor sensível é aquele calor que a gente sente, ou seja, que é nítido que a gente está aquecendo. Ou seja, o calor sensível tem a ver com o aumento da temperatura. E tem o calor latente. O calor latente ocorre o quê? Na mudança de fase. Então, quando eu atinjo a temperatura de ebulição, no caso da água, 100 graus, essa temperatura não sobe. Ela vai ficar em 100 graus até toda a água líquida evaporar. Então, por isso que é um calor latente. Calor sensível é aquele que a gente sente. Isso é legal, porque se você quiser economizar gás, depois que a água começa a ferver, você pode baixar o fogo, né? Com certeza. Então, se eu estou num tubo ou numa panela de vidro, que é muito perigoso, é perigoso aquecer água com a panela de vidro. Ou aquecer água num copo ou numa xícara de micro-ondas. Não, mas aí tem que ter cuidado. Quanto tempo tu põe? Explode. Não, nada nem. Por que ela explode? Porque como ela não tem, olha aqui, ó, como ela não tem essa vidro, né? Como ela não tem essas pequenas imperfeições, ela é uma película, assim como análogo ao plástico. E eu forneço muita energia, e se aqui está em equilíbrio, as moléculas de água estão quentes. Mas, no entanto, eu não fiz vapor. Pode ocorrer de um simples vibração em uma molécula fazer com que toda essa água, que está a temperatura de 100 graus, entre em ebulição instantânea, por causa do que a gente chama de superebulição. Então, é perigoso de queimar. Eu já vi vários vídeos. Então, eu fiz todo esse rosto para chegar o quê? Que, devido à rugosidade de um tubo de aço, sempre num tubo de aço nós vamos ter comportamentos turbulentos sempre maiores do que tubos de PVC. Então, as tubulações de PVC das estações de tratamento, hoje, os abastecimentos de água, todas são de PVC. Claro, o PVC aumentou sua qualidade em termos de aguentar pressões, né? Então, a perda de carga é nunca. Então, antes, tu tinha uma bomba aqui, que tu conseguia fazer com que ela recalcasse ali 10 centímetros. Por causa da superfície. Da rugosidade. Não por causa do material. Mas não teria como fazer esse metal na mesma... Que aí o custo de fabricação desse tipo de aço para essa fabricação aumenta muito. É porque eu estava vendo aqui agora que o metal dentro ele fica com... eleva um pouco... Aí aquela situação que você falou, as moléculas já vão se prendendo ali. Bom, e aí fazem vórtice e tem Mas não é por causa do metal. Não. Sim por causa do tipo de superfície. Isso, escoamento. Então, isso ocasiona a perda de carga. E agora vocês imaginam... No caso, uma vazão d'água. Sim. A vazão diminui. Pressão, no caso, seria mais... É que tu vai ter mais custo de energia para tu manter a pressão do sistema. Sim.
A vazão tu até consegue manter relativamente Eu acho que é mais relacionado ao tamanho do tubo. É. A impressão seria, por exemplo, um exemplo de caixa d'água. Eu tenho a caixa d'água que abastece aqui essa sala a 10 metros de altura. Se eu botar ela aqui, a pressão vai ser maior devido à altura. Seria isso para nós. Como isso é muito tênue a questão de como a gente trabalha com energia, a gente tem que pensar em termos de escoamento, tanto inline, mecânicas de transporte, mecânicas de fluidos ou hidráulica, que a hidráulica é um caso particular da mecânica de fluidos. Sim. A gente tem que pensar em termos da equação de Bernoulli, ou seja, a gente tem uma parcela de energia cinética que é dado pela vazão. Nós temos uma parcela de energia potencial que é dada pela altura. E nós temos o quê? Nós temos uma outra parcela de peso, né? O próprio peso do fluido que dá essa questão. Então, se lembra daquela parcela? Eu tenho, né, energia cinética em 1 mais energia potencial em 1, né? Vou fazer um caso genérico. Né? E aqui eu tenho uma energia potencial hidráulica e tenho mais energia potencial de peso específico. Teria que ser igual a energia cinética em 2, mais energia potencial em 2. Só que a gente sabe que a gente tem perda. Então, por isso, que para eu garantir que eu vou ter em todos os pontos do meu sistema a mesma disponibilidade de água para a minha população, eu acabo fazendo o quê? Ó? Eu vou ter o quê? Isso aqui é menor que isso em função da perda de carga. Aí eu coloco uma bomba. Para compensar as perdas de cargas. Então, quando a gente lineariza isso aqui na curva de energia, né, a gente coloca tudo isso em termos de altura. Tanto é que, para nós, em engenharia civil, muitas vezes a gente faz os cálculos tudo em MCA. Metro de coluna d'água. Vai pegar uma bomba, quanto é a capacidade de recálculo dessa bomba MCA? Tu vai lá e olha, realmente tem que de bomba para seleção de bombas, vai ter o MCA está recalcando. Tu tem a relação entre potência, MCA e diâmetro de tubulação. Oi? Onde ela está empurrando. Então, vamos relembrar o nosso grupo de Reynolds, né? O que é mais interessante para a gente é um regime que eu consiga ter o meu regime de escoamento, que ele seja sempre laminar. Porque ele sendo sempre laminar, eu não tenho perda de carga. Então, o que eu vou acabar fazendo muitas vezes nos nossos projetos? Eu trazer a minha tubulação, o meu diâmetro da tubulação, de forma que o meu diâmetro compense, por exemplo, a potência de bomba que eu estou oferindo, de maneira que o meu regime de vendas melhor. Então, não adianta eu botar uma bomba de TSV numa tubulação de 3 quartos. Teria que ser compatível. Porque eu vou acabar disponibilizando muita energia e eu vou o quê? Eu vou fazer com que minha vazão seja turbulenta. Ela vai chegar, mas eu vou ter um gasto de energia desnecessário. Porque eu estou desperdiçando essa energia na turbulência do meu escoamento. E aí o que acontece? Você vai aquecer. Dependendo da situação, tipo um bombeiro, não. Porque se tiver muita pressão, uma tubulação menor do que o que a bomba vem empurrando, a tendência é que vai forçando. E isso aconteceu no meu condomínio, tá? O que aconteceu? Não chegou a romper. O que o zelador lá, o meu querido, fez lá? Agora o cara até foi desligar. Cara, é 4 andares, ou seja, 20 metros, né? Uma bombinha de meio CV só para recalcar a bomba para cima lá do regime. Tá? Aqui era para mandar, né?
pressão da caixa d'água tem era para mandar para Mas é o quê? Joelho, reservatório. professor? Oi? Era joelho? Não, isso aí é direto da voluta. Ah, tá. Então, só que ele fez a bomba, queimou. A bomba lá te queimou. E nós tínhamos uma reserva lá, ele nem sabia. E ele pegou e botou a reserva no lugar e botou uma bomba em vez de um ICV, botou uma de um CV. De meio, Botou uma de um CV. Ah, tudo bem. E ficou, trabalhou. Quando a gente viu, tá? Não chegou a romper, mas eu deitei, achei o cheiro estranho. Pô, cheio de plástico queimado. Ah, não pode. Aí eu abri a caixa de bomba. Tá? Na saída da bomba, o que ele fez? Claro, bomba de um CV, a saída já era de quê? De polegada. Tá? Ele botou uma redução. Que louco. Tá? A redução estava desse tamanho. Eu não sei como é que não rompeu. Ele colou bem colado aquilo lá. Pelo menos a Eu cola não era sei como é boa. que não rompeu, sinceramente. Aí tu vê uma coisinha que é uma bomba. Tem que botar a bomba direto na rede, né? Pode botar. Direto na rede. Não, tem que fazer um reservatório para não parar. Porque, na verdade, assim, ó, quando tu põe na rede, tu interfere no equipamento de medição, no hidrômetro. E eu achava também que podia ser alguma coisa relacionada a pressão também no. Também. Também. Puxando. E aí, mas a concessionária é meio estranha, né? Porque, na verdade, tem uma coisa que eu acho que daria para encher o saco em termos municipais. Porque a legislação, claro, tu segue um regramento de potabilidade com relação à água disponível para o município, legislação nacional, né, da ANA, depois eu disponibilizo essa legislação para vocês. Mas, por exemplo, quem é que tem a outorga? Quem é que tem, digamos, o direito de outorgar a exploração do serviço de água em um município? É o município, não é o Estado. Quem dá a outorga, tanto é que, se você olhar pela Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Toda a lei relaciona a obrigação dos municípios. Então, é diferente. A energia, por exemplo, a energia elétrica, a concessão é federal. A União determina em qual determinada região, né, por meio de leilões, qual concessionária vai explorar aquele serviço público. Porque fornecimento de energia e fornecimento de água, coleta de água servida ou de esgoto, são serviços que têm que ser ofertados pelo Estado, seja União, Estado ou municípios. Bom, a água, a obrigação é do município. Então, quem tem como é que eu vou usar o termo correto? Quem tem o poder legal de fazer o contrato, de outorgar a exploração já em um determinado município, é ele, não o Estado. Então, cada município pode ter o seu serviço público de água ou fazer um contrato de uma empresa. Por exemplo, no município de Rio Grande, ele tinha um contrato com a Corsã. Então, tu faz um leilão, tu faz uma licitação e um contrato por um determinado tempo. Tipo, uns 13 ou 4 anos, um pouco antes da pandemia, teve a renovação do contrato com a Corsã. A Corsã foi vendida para uma Corsã. Era uma empresa mista, de economia mista do Estado, o Estado conseguiu privatizar a empresa. Por que o município não pegou de volta a empresa? Porque já tem um contrato, então tem que respeitar esse contrato. Por exemplo, alguns municípios do Estado que não possuem contrato com a Corsã. Pelotas, por exemplo, não é SANEP, que é um serviço municipal de água. Porto Alegre tem um DEMAI. Por exemplo, em Uruguaiana, não me lembro da empresa, mas é uma empresa que era ligada ao Odebrecht. Então tem interesse. Bom,
Cada município escolhe a sua outorga. Então, vamos lá. Então, o que a concessionária tenta fazer com as suas planejamentos, projetos de rede? Instalar sistemas que façam o transporte de água seja mais rentável para ela. Ou seja, então, que tenha um menor custo operacional. O menor custo operacional é o quê? Eu tenho que ter menos energia. Eu tenho que gastar menos energia para subir a população. Então, ele gasta menos energia com regime liminar. Então, por isso, muitas colocam bombas grandes, mas a tubulação é maior, né? E o que a gente faz? O que a concessionária faz já? Ela coloca reservatórios grandes em determinados pontos da cidade, e reservatórios, então, são que recebem a água da estação de tratamento, onde as tubulações são maiores, ou seja, onde eu tenho bomba recalcando água para ali. E desses reservatórios saem águas para a população. Então, esses reservatórios menores, aí sim a água vai para a gravidade. Mas a água e esses reservatórios são todas abastecidas por sistema de bombeamento. Então, tu tem um custo menor de bombeamento, onde pode ter tubulação maior, e aí no reservatório de bairros tu faz com tubulação menor e tu faz com gravidade. Eu achei que a maioria fosse gravidade. Sim, por causa que vem dos reservatórios. Isso. A cidade que tem aqui da hidráulica, tem esse aqui perto aqui tem um bem próximo aqui do BGV aqui, né? Isso. Eu sei que tem 1, 2, 3, 4. Eu vou 4. Na frente do Parque Soberbo, dentro do Parque Marinha, aqui no BGV e no Cassino. Tem outro também perto da Neto. Neto com vice-presidente Abreu. Na sede da engenharia da Corsã. Perto do posto do Fome ali. Deve ter mais. Deve ter só esses 4. Por exemplo, no Cassino, sim. Com certeza. No Cassino tem já 2. Pois. Tem um do lado da UPA. Isso. E tem outro perto da Querência. Perto da Querência. Mas a maioria do nosso abastecimento aqui é gravidade. E também eu acho que seria o custo para eles, para empurrar toda essa água com bomba, sairia bem mais caro do que a gente fazer esse Claro, o abastecimento do reservatório, obviamente, é com bomba. Sim, depois você vai a gravidade para abastecer. Isso aí. Então, tendo nosso conhecimento do meu direito, então, e a classificação do escoamento, eu consigo determinar outros parâmetros do meu projeto da minha tubulação. Então, tendo conhecimento do projeto, dos direitos, classificando o regime de escoamento, a gente avança no termos de escoamento dentro da tubulação. Então, eu vou chamar o quê? Se a gente se lembra de Bernoulli, então, ou seja, na teoria da constância da carga de energia, que nós vamos falar, da constância de energia, nós temos parcelas que nos dão o quê? Em relação à pressão do meu sistema. Então, aquela carga de pressão, ou seja, a minha parcela de energia de pressão é dada pela pressão magnética dividido pela altura. A carga de posição tem a ver com a energia potencial e a carga de energia cinética com a velocidade dividida pela velocidade da gravidade. Então, a gente tem que a nossa teoria de Bernoulli, ou seja, a nossa linha de energia, ou seja, dentro da minha tubulação, eu tenho linhas de energia. Vocês se recordam disso? Vamos aula passada. Então, se eu tenho uma linha de energia, eu tenho
Naquele mesmo ponto, a minha energia tinha que ser pulsante. Então, eu tenho energia no centro da minha tubulação, ela é máxima. Na medida que eu saio do centro da minha tubulação e vou chegando nas bordas, essa energia diminui. Porque a minha tubulação, deixa eu apagar aqui a figura. Se eu tenho a minha tubulação aqui, eu tenho as linhas de escoamento. A linha do centro da minha tubulação é a minha linha com maior energia. Então, ocorre isso aqui, ó. Bem no centro dela. Por que ocorre isso? Porque por mais liso ou menos rugoso que a minha tubulação seja, eu vou ter sempre perda de carga aqui, ó. Aonde? Na camada limite. Então, essas linhas de fluxo no centro da tubulação, aqui é o meu ponto máximo. Energia. E quanto mais laminar meu escoamento mais essa linha de energia. Porque se eu tenho um comportamento muito turbulento, eu vou ter isso aqui de uma maneira muito errática. Então, eu vou ter uma linha, um perfil de escoamento traçado. Eu vou ter um vórtice de fluido. Então, se eu jogar isso, tá, numa linha que eu preciso computar a minha perda de carga, então, fazendo análise como se eu fosse analisar uma bomba, só que aqui eu tenho a minha perda de carga. E a minha perda de carga, por exemplo, esse meu delta HT aqui, eu posso compensar ela. Essa perda de carga vai ser uma perda de carga que está mentindo, que eu estou botando essa perda de carga para compensar, mas, por exemplo, eu posso botar uma bomba junto, eu consigo compensar a bomba com a perda de carga. E aí vou ficar com duas parcelas iguais. Então, olha lá. Então, essa aqui é a nossa equação geral, né? Levando em consideração as parcelas. Eu estou na minha parcela de pressão, a minha parcela em relação à posição do fluido da tubulação, a minha parcela de energia cinética, tudo no ponto 1. No ponto 2, eu tenho a minha parcela de pressão, minha parcela de altura do fluido em relação à minha cota de referência, a minha parcela de energia cinética, mais a perda de carga do centro. Então, a equação demonstra que, apesar de energia ser constante, há perda de descargas no sentido do escoamento, pois as situações de energia são necessárias para vencer as suas resistências ao movimento. Então, os atritos que ocorrem dentro da tubulação, seja o atrito esse por viscosidade do fluido ou pelos acidentes. Vamos lá. Então, a perda de carga na nossa tubulação pode ser uma perda de carga distribuída. Então, é que trata da energia dissipada ao longo de toda a tubulação e caracterizada por uma pequena quantidade de dissipação por unidade de comprimento de tubulação. Então, ela é quantificada por quantidade de energia dissipada por unidade de comprimento. E ela é condicionada pela velocidade de escoamento, diâmetro e rugosidade da tubulação. Isso tem dados dos fabricantes, quando a gente pega o rugosidade do tubo. E a perda de carga localizada. Eu estou botando uma tela de perda de carga localizada, tá? De
joelho, grama. Tá? Então, são situações pontuais de energia causadas por obstáculos de qualquer que interfiram nessa sala da tubulação. Geralmente são atribuídas aos acessórios hidráulicos presentes na tubulação, dentre os quais podem se dar registro de gavetas, esfera, curvas, pelos joelhos. Eu vejo muito isso na aula. O pessoal pega uma tubulação de 25 e coloca um registro de meio, só que 25 seria 3/4. Então, a partir daquele ponto ali, ele interrompeu e depois seguiu com 25. Foi direto isso aí. Esse tipo de coisa. Porque o registro é mais barato, né? É, Cara, que é uma visão de registro. é bem isso aí. Aí ele vem, diminui, aí faz de 25 para meia, Uma redução. isso, coloca registro de meia e depois sai com ele com 25 de novo. Só que, claro, se ele tivesse feito isso e daquele ponto de saída tivesse usado uma tubulação de 20, aí estaria certo, ao meu ver, né? Porque aí ele realmente diminuiu com aquele. Mas E tem uma. ele aumentou de novo, então ele quebrou a pressão e seguiu com a mesma tubulação. Gostei desse teu exemplo. Isso aí pode ocasionar um dano muito severo. Por exemplo, principalmente, né, não sei se já viu isso em situações difíceis. Por exemplo, eu estou fazendo um prédio, não precisa nem ter bomba. Estou fazendo um prédio e digamos que eu botei uma atuação de 1 polegada, que é o que geralmente se usa para válvula de descarga, né? Isso. Beleza, custo de polegada. E aí, digamos que eu vi na minha tubulação lá uma tubulação que eu tinha de 2 polegadas. E aí eu reduzi para 1 para poder botar voltas lá na válvula de descarga. O que pode ocasionar isso? Essa aí te pega frequência, Pode ocasionar o que a gente chama de golpe de Ariete. Tá? Acontece, a gente tem que botar uma bomba de retenção para não ter esse problema, tá? Uma bomba de redução de pressão. Porque assim, o que é o golpe de Ariete? Quando tu faz uma restrição muito intensa e tu pode ter uma diferença de pressão. Tem uma diferença de pressão. Eu estou tendo uma tubulação, passei, é como se tivesse, né? E é que ocorre? Eu gero bolhas de vapor do próprio líquido ali dentro, com pressão normal. Então, esses vapores que são gerados no próprio líquido, eles dão golpes na tubulação, canado, visão arítica, uma parede. E isso gera fadiga e pode estourar tudo. A gente vê frequência aí. Nada, a pressão, já acredito que não teria como romper o material, né? Isso tu pode escutar, por exemplo, acontece nessas válvulas de descarga, ela vai dar tum, tum, tum. Escuta. Em prédios mais antigos ocorreu muito. A gente, prédios mais antigos, Golpe de Ariete. Golpe de Ariete. Vinham tubulações de 2 polegadas que reduziam. Prédios mais novos não tinham ocorrido muito. É porque a gente já até faz, por exemplo, já você pode pensando numa casa. É porque agora o pessoal aprendeu a usar curva, né, em vez de usar joelho. Porque tu atenua, né? Atenua. Assim, ó, toda a tubulação, aonde que tu tenha que colocar, né? Uma curva, né? Um joelho, um T, menos possível de 90 graus. Tá? Então, não usem tubulações com curvas de raio curto, usem curvas de raio longo, são mais onerosas, vai dar um trabalho do cão para fazer aquilo lá, mas é mais simples. Então, aqui, ó, a perda de carga distribuída é dada por essa fórmula aqui, aonde o F é o fator do atrito, isso aí o fabricante vai.
o comprimento da tubulação, a velocidade que a gente está usando, isso aqui. A bomba, né? A bomba de dar vazão tem. A velocidade e o D é o diâmetro da tubulação. Então, essa é a fórmula para carga distribuída. Bom, este F aqui, ó, a gente tira do diagrama de Larsen. Tá? Perda de carga distribuída. Então, meu Fzinho lá, ó, para laminar, para recurso laminar, o meu F vai ser 64 pelo número de reinos. Então, se eu tenho número de reinos, eu quero número de reinos no máximo 2.000, né? 2.000 até menor que 2.000, eu sei que é eliminado. Então, eu vou botar ali 1.900 e eu tenho o meu fator de atrito. Caso eu tenha uma tubulação de exercício, aí eu obtenho o meu F do meu diagrama de ponto. Então, a perda de carga localizada pode ser representada de duas formas. Então, coeficiente de perda de carga, comprimento equivalente, que são fornecidos pelos fabricantes. Vamos ver esse bichinho aqui. O senhor botou no grupo lá a passada. Não, eu tenho que botar. Eu vou botar de novo. Aí eu ponho as duas de hoje. Não, eu vou botar agora. Era porque eu assisti a aula passada. Sim. O que eu faço? Agora, quando eu botar de hoje, eu já ponho. Isso. Sim. Sobre aquele assunto do projeto de extensão. Não consegui conversar com o pessoal do primeiro semestre, veio muita pouca gente, mas a gente vai fazer isso. Vamos fazer essa. É que eu não quero deixar muito para depois. Não, tem razão. Vou fazer, vou sair desse jeito. Não, vamos fazer. A gente por pontos. Não, vamos fazer sim. E depois eu vou deixando por menos. Sim. Fui deixando. Quando eu fui ver, já abriu mais deu. Vamos ver se eu consigo sincronizar os dois ao mesmo tempo aqui. Esse slide e o link sempre você vai botar no grupo também. Sim. Vou me arrumando, já acabou a aula. Acabou. Eu acho que eu... A matéria de conteúdo é ainda mais completa. Este treinador foi o dinheiro é uma peça durante a circulando de Panthers. Eu vou tirar o som desse aqui, tá? Para não ficar. Pronto. Não, já acabou, não já, professor? Oi? Hoje já deu, né? Você vai passar mais coisa? É só esse vídeo aí. Olá pessoal, trago esse vídeo para vocês hoje para explicar como usar o diagrama de Moody-House, certo? Que através desse diagrama é possível achar algumas informações como o fator número de rede, Tem mais que ele está desfocado. e a velocidade relativa, ou achar qualquer uma das três informações que é a velocidade relativa da rede. Essa parte superior aqui, o número de rede, e essa parte esquerda superior, o fator de atrito. Se você tiver duas dessas informações, você vai achar a terceira. Bom, mas como achar fator de atrito se você tem o número de redes ou a rugosidade de atrito? Bom, mas antes de explicar para vocês como achar esse valor, é necessário quando você estiver fazendo a resolução de uma questão, primeiro calculando o número de redes. Por quê? Porque através do número de redes você vai saber se o escoamento é laminar ou turbulento.
Se o número de rede, o valor dele, depois de calcular, é menor que 2.400 ou 2.300, você tem um escoamento laminar. E para descobrir esse característico, se você tiver um escoamento laminar, ou seja, um escoamento menor que 2.300, o número de rede menor que 2.300, basta você pegar essa expressão aqui que fica no próprio diagrama. E o número de rede menor que 2.300, o que você faz? Você pega 4 vezes é igual a 64 dividido no número de rede. Aí o número de rede vai encontrar 3. Mas esse fator de ser número de rede, que geralmente é turbulento, é maior que esse valor. O que você faz? Você calcula a velocidade relativa, faz o seguinte. Primeiro, você, aqui eu aprendo assim, supondo que o número de redes, esse valor aqui é aproximadamente 10 aqui. E você faz, você traça uma reta na vertical. E você tem a velocidade relativa. Eu aproximadamente aqui, Eu vou botar esse diagrama depois do mapa para a gente aqui, a linha, certo? Até atingir o número de redes. A reta de redes. Quando você atingir a reta de redes, você traça outra reta, certo? Agora, essa reta horizontal, até chegar nesse outro lado aqui, e você localiza aqui no fator dele. Nesse caso aqui foi 0,2. Bom, pessoal, só lembrando que nesse dado aqui, a força relativa, eu tenho uma reta inclinada aqui. Não, aqui tem retas da vertical horizontal, que aqui tem uma inclinação. Você tem que seguir essa inclinação. Exemplo, se der 0,2 aqui, 0,02, você tem que seguir essa. Vou parar ele aqui. Olha aqui, ó. Então, vou botar para o quadro aqui, fica mais. Então, peguei lá embaixo o número de redes. Número de redes, 2.000. Tá? Aqui, ó. 2.000. E aí eu tenho que comparar, por exemplo, com a rugosidade. Tá? Isso aqui é a rugosidade em tubos, ó. Tá? Com aqui nessa escala estável, que é a rugosidade de tubos. Se eu quero saber, por exemplo, então, o meu fator de atrito, conforme a rugosidade, eu subo o ágapo e eu vou ao fator de atrito. Então, tenho Reynolds, tenho fator de atrito e eu posso saber a rugosidade da população. Esse diagrama de fluxo é muito interessante, porque ele nos dá tanto comportamento do fluido em zonas turbulentas, zonas laminares e zonas de transição. Se por acaso teve por exemplo, estou construindo uma tubulação, o fabricante só me deu um diâmetro tal, que eu só tenho tubo, por exemplo, de aço, eu não tenho tubo de PVC. Então eu vou ter uma rugosidade mais elevada. Então eu vou, provavelmente você não cair nessas áreas. Qual é o equipamento que faz esse gráfico? Oi? Que equipamento que faz esse gráfico? Isso aí isso aí foi um ábaco construído em laboratório, tá? Mas no equipamento que a gente consiga usar, por exemplo, em casa, que faça esse mapa pra gente, não, né? Não tem. Tem. Porque isso aí é uma correlação na verdade, de uma escala. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma escala logarítmica aqui embaixo, eu tenho uma escala logarítmica aqui e outra aqui. Então, são 3 escalas logarítmicas. Tem um outro videozinho aqui que vocês olhem sobre escoamentos. Matar no material. A internet caiu, voltou agora. Oi? A internet caiu e voltou, não ouvi o que você falou.
Tem algum equipamento que dê para fazer esse gráfico em casa que eu possa comprar para poder, tipo, ligar a água da minha torneira e verificar isso? Não, não tem. Isso aí, na verdade, tu vai ter que descobrir, tu vai ter que monitorar, conforme o projeto, como é que está esse fator com todo o projeto hidráulico que está na tua residência. Aí tu vai ter que comparar, por exemplo, tu vai ter um escoamento no teu apartamento, por exemplo, se tu mora no segundo andar, tu comportamento da tubulação e na torneira é diferente do cara que mora no quarto andar, por exemplo. Por quê? Porque pela Tá. equação de energia, né, tu está numa posição diferente em relação ao zero, né, em relação de altura. Tá? Porque a tua Não, eu tava energia... pensando assim, tipo assim, já tá tudo construído. E eu quero testar aqui como é que tá, fazer um mapa aqui de como tá o escoamento de água na torneira tal. E aí eu achei que tivesse um equipamento que desse para fazer isso. Ah, tu pode até comprar e botar uma placa de orifício para medir vazão. A gente vai usar isso. Mas Sim. a gente vai ter que instalar um medidor de vazão na tua torneira. Mas esse ábaco aqui tu não consegue construir, porque isso tem diferença. Entendi. O medidor de vazão, ele mede a velocidade da água. São a força que está empurrando. A pressão é a força que está empurrando. Porque aí tu está medindo pressão, tu está medindo força por área quadrada. Tá? Quando tu mede velocidade da água, tu mede quantos? A unidade de volume por tempo. Isso a gente vai ver na bancada de fluidodinâmica. Tá? Por exemplo, um hidrômetro, né? Que a gente consome água da concessionária, a gente mede vazão. Vazão, né? E aí, de tanto tempo, ele consumiu tantos metros cúbicos por hora, que ele vai converter para o mês, a gente vai te cobrar a consumir isso em 30 dias, que a unidade de tempo da concessionária é 30 dias. Claro que vai cumprir 1 metro cúbico por 30 dias. Geralmente, para uma residência, o cálculo que tu faz médio é 150 litros por dia. 150 por pessoa. Por uma família unifamiliar. Não? É o cálculo de demanda de já 150 litros. 150 litros, cada dias 1.500, vai dar em torno no mês ali, de 4 metros cúbicos. Não, então é isso aí mesmo, não. O cálculo que a gente faz para a caixa d'água. Claro, assim, uma família de 4 pessoas, uma caixa d'água, né? Depende também do perfil, tá? Uma família de classe C, tu pode tranquilamente calcular um reservatório de 500 litros. Que é a demanda, geralmente, agora se porque geralmente a gente sempre estima de 3 dias. A caixa d'água tem que ser suficiente para 3 dias. Exatamente. Quando o teu perfil de classe econômica altera, isso acaba alterando. Porque tu vai ter uma máquina de lavar louça, vai ter uma... Então, aí tu vai passar uma caixa de 1.000 litros. Mas ó, a máquina de lavar louça gasta muito menos água do que lavar louça na mão, viu? Com certeza. Na verdade, o que gasta a máquina de lavar louça é energia elétrica. Em termos hídricos, é mais econômico. Não, mas se tu pensar assim, quanto mais pessoas, por exemplo, mais como vai sujar, mais lavar roupa, mais banho você toma, que é o que gasta bastante água também, banho também. Nunca faz o cálculo de consumo por eu dia. acho que banho e descarga é o que gasta mais água. O equipamento que mais gasta água numa residência é a caixa de descarga. Caixa de descarga? É. Dependendo da... Claro, agora tu tem aquela caixa de descarga que ela o quê? Que ela tem a opção... Hoje em dia, a caixa de descarga, ela tem a dosagem.
Isso. E, ó, chegasse o ponto de falar. Chegasse. Diferente de uma valvaína, tu é que chupa o diabo. É. O que é importante, tá? Da gente perceber nessa questão do consumo de, de uma residência. Com o advento da regulagem da caixa d'água, tu tem a opção de dar um fluxo para urina, um fluxo para fezes. Beleza, show de bola. Antigamente tu não tinha esse recurso, né? Era contínuo. Então o consumo era total. Então, isso. Então, o consumo de água era muito maior. Então, dependendo da bacia sanitária, tu vai de 8 a 12 litros para fazer o sifonamento. Então, quanto mais moderna a bacia sanitária é, menos água ela usa para fazer o sifonamento dela. Então, as próprias empresas que fabricam as bacias sanitárias evoluíram na tecnologia do sifonamento justamente para uma questão de conservação da água. Antigamente, 25 anos atrás, em média, as bacias sanitárias faziam o sifonamento com 16 litros. Era muita água. Cada tecido. Tu imagina, cara, em média, tá? Por isso que foi muito legal a questão de tu diminuir o sifonamento e a questão também de tu ter pro número 1 e pro número 2. Não, Tá? todos beijo, tem uma dosagem. Tu imagina, cara, nós homens temos mais facilidades, né, de evacuação que as mulheres. Tu imagina, cara, cada um vai no mínimo 2, 3 vezes mais. Mas em média 130 litros de água por banho. Aí, 130 litros, você está cheirado. Não, isso é consumo de água por dia por pessoa, tu calcula. É isso aí. Banho de ducha de 15 minutos, com aberto, consumo de 130 litros de água. Não consumo. Imagina, Não consumo isso. Só eu ia gastar o custo. Só eu ia gastar 450 litros de água. Pode isso na minha conta de água. Tá, aqui, ó, então semana que vem, tá? Eu vou avisar vocês se eu vou conseguir estar aqui presencialmente, tá? A minha ideia fazer como a gente faz sempre, presencial e híbrida, tá? Caso me atrase na estrada, siga online. Caso aconteça algum evento extraordinário, eu aviso que não terá aula, mas a gente recupera na outra semana. A princípio, acho que não vai ter problema. Tá? E aí, sim. 6h30. Até às 15 horas eu consigo avisar vocês do grupo que a gente vai fazer. Tá? Tá, show. Então tá, gente. Bom final de semana. Tchau, fica com Deus, professor. Valeu, mano. Valeu. Agora eu já gravo aqui.